Romanos, capítulo 8, versos 22 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Observe no texto que nós lemos agora, quantas vezes aparece o verbo gemer. Várias vezes, perceberam? Esse verbo gemer significa exprimir por meio de sons, de grunhidos. É quando alguém está com uma dor física tremenda, fortíssima, e ele já nem tem forças para falar nada, e ele só fica gemido. Ou quando alguém passou uma dor moral forte, alguém morreu, algum parente morreu, ou passou uma pressão muito forte, e a pessoa fica gemendo de dor. O verbo gemer também significa lastimar, soltar lamentações, queixas. O gemido é uma voz dolorida e triste, que provém de uma dor física ou moral, é um suspiro prolongado. Isso é o gemido. Essa palavra é encontrada 3 vezes nesse texto. E é sobre isto que eu quero meditar com os irmãos. O sentido da palavra gemido nesse texto. Os 3 diferentes gemidos. Os 3 diferentes gemidos. O primeiro gemido que aparece aí, observe na Bíblia, está no versículo 22. Diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Todo o capítulo 1 de Gênesis relata a criação da natureza. Criou Deus os céus e a terra, criou Deus os luzeiros, criou Deus a luz do dia e a luz da noite. Deus separou a água do mar, a parte seca da parte molhada, todo o capítulo 1. E no final de cada dia da criação, havia uma frase que era comum a cada dia. Vocês se lembram, né? E viu Deus que isso era bom. Quer dizer, Deus criou todas as coisas de forma perfeita. Deus criou a natureza para quê? Deus criou a natureza para que servisse à sua criação maior. A criação maior de Deus veio no 6º dia. Qual foi? O homem e a sua mulher. E nesse dia, Deus alterou a frase que ele usava no final de cada dia da criação. Se lembram? Ao final de cada dia, viu Deus que isto era bom. No dia que Deus criou o homem e a mulher, Deus acrescentou uma palavra: viu Deus que isso era muito bom.
Deus criou a natureza por causa do homem. O homem e a mulher, ele é o centro da criação de Deus, é a obra-prima de Deus, mas Deus criou todas as condições, tudo que era necessário para que houvesse condições de o homem vir a ser criado e viver nessa terra. Salmo 19, verso 1 também fala dessa criação, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza foi feita por Deus para ser preservada, para ser cuidada. Foi para isso que Deus colocou o homem no jardim, para que cuidasse do jardim, para que fizesse o jardim frutificar e ele mesmo, homem e mulher, viessem também a se multiplicar. Mas a maldade humana, o pecado, fez com que essa natureza perfeita de Deus sofresse. Gênesis capítulo 3, versículos 17, 18 e 19, diz assim: Deus disse para Adão: visto que atendeste à voz da mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em cansaço obterás dela o sustento todos os dias da sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Olha o que diz o texto: por sua causa, a terra se tornou maldita. Que coisa, não é? Responsabilidade nossa, culpa nossa. E a ecologia deveria ser um movimento da igreja, não do povo em geral, da sociedade em geral, mas deveria começar na igreja. Se a natureza geme por causa do nosso pecado, e como nós fomos restaurados, deveríamos ser nós os primeiros a também querer consertar essa natureza que sofre e geme por causa do nosso pecado. Isso é fácil de se ver. Vai aos rios, visite os rios, vá às beiras dos lagos, vá ao centro das grandes cidades. Poluição do ar, poluição das águas, poluição da terra. Há tantas terras por aí que estão condenadas, não podem ser usadas, porque o solo e o subsolo estão contaminados. Tudo isso motivado por uma coisa só: a ganância humana. Não é? A ganância humana. O querer mais, o querer ter mais. E nós somos partes dessa ganância. Somos parte dessa ganância. Há 2 semanas atrás, nós julgamos, essa igreja aqui julgou no lixo ali, uma fotocopiadora e 2 impressoras. Bonitas. Mas por quê? Porque fica mais barato comprar uma fotocopiadora nova do que comprar o cartucho de tinta da fotocopiadora. A coisa é feita de tal maneira que nos leva ao consumismo. E nós gostamos. Nós gostamos. Temos o iPad 2. Você não vai usar o seu iPad 2? Não, para quando sair o iPad 3, eu poder vender o meu iPad 2, que não foi usado ainda, eu consigo vender um preço bom para comprar o iPad 3. Né? Você tem o iPhone 5? Por que você não usa? Não, estou guardando que é para não estragar. A vida é assim, quer dizer, de certa maneira nós contribuímos com isto. E a natureza, obra da criação de Deus, que foi feita para o nosso bem, ela sofre igualmente por causa do nosso pecado. Esse é o primeiro gemido que nós encontramos nesse texto de Romanos capítulo 8. O segundo gemido que nós encontramos nesse texto de Romanos capítulo 8
dos 3 diferentes gemidos. O primeiro, o gemido da natureza. O segundo gemido, o gemido dos cristãos. O gemido da igreja. Acompanhe o texto no capítulo 8, é o nosso texto básico, porém agora o verso 23. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Observe como o texto sagrado coloca no mesmo pé de igualdade. Da mesma maneira que a natureza geme por causa do pecado, nós também gememos, sofremos, lamentamos, nós, justamente os que temos as primícias do Espírito do Senhor. Não é só a natureza que sofre por causa do pecado humano, nós também sofremos. Viram nos noticiários brasileiros, 2 ou 3 dias atrás, 3 bandidos entraram no consultório de uma dentista em São Paulo e pegaram dela um cartão de débito, obrigaram ela a dar a senha do seu cartão de débito. 2 pessoas ficaram tomando conta dela, o indivíduo foi ao banco sacar o dinheiro e achou lá apenas R$30 na conta. Voltou, por causa de que só tinha R$30, jogaram nela 1 litro de álcool e tacaram fogo na mulher. Morreu ali. Ela foi culpada por ter só R$30 na conta bancária. Maldade humana pura. A mesma maldade assistimos há 2 semanas atrás em Boston. A mesma maldade. Maldade pura. Nós sofremos por causa do nosso pecado. Nós sofremos igualmente e gememos. Não só esses pequenos gemidos que demos aí agora de lamentação quando ouvimos isso, mas tantas coisas que nos acontecem com o nosso parente, na nossa Venezuela, acontecendo esses dias. Maldade pura. Maldade por causa do pecado. E a igreja também sofre. A igreja sofre com essas situações, gemendo, aguardando a sua própria redenção, a sua própria libertação, aguardando a vinda do Senhor Jesus. É interessante que a Bíblia nunca prometeu vida sem problemas ou dificuldades. Vou repetir. A Bíblia nunca prometeu vida sem problemas ou dificuldades. A Bíblia nunca nos disse que nós viveríamos sem problema. Não é verdadeira a pregação que diz: aceite Jesus Cristo na sua vida e todos os problemas da sua vida terminarão. Não é verdade, pelo contrário, o que a palavra de Deus diz, que quando nós entregamos nossas vidas nas mãos de Jesus, é aí que começam verdadeiramente os nossos problemas. É aí que começam as dificuldades da nossa vida. Por quê? Porque é aí que nós começamos a descobrir verdadeiramente quem nós somos. Não é que seguir a Jesus passa a ser um problema tão grande que todos começam a vir sobre você. Não, é que você mesmo, nós mesmos, começamos a ter os olhos abertos pela palavra de Deus e nós começamos a descobrir o quão maldosos somos, o quão orgulhosos nós somos, quantas dificuldades nós temos na vida, quanta história nós trazemos na nossa vida para trás, o quanto nós precisamos da graça do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, a nossa maior luta não é contra a nossa esposa, a nossa maior briga não é contra o marido, a nossa briga não é contra os nossos parentes, a nossa briga não é contra os nossos vizinhos, o nosso problema não é contra os nossos amigos, o nosso inimigo não é a sociedade que nos rodeia, o nosso inimigo somos nós mesmos. Nós somos o nosso maior problema, porque a palavra de Deus, ela abre e ela mostra,
ela nos revela quem nós somos. A dureza do nosso coração, a dureza da nossa mente, a dureza das nossas ações, a dureza dos nossos atos. Nós, no Departamento dos Homens, já faz 2 anos que o que nós estamos estudando lá é mostrando como nós precisamos ser mudados. Quem somos nós à luz da palavra de Deus? As mulheres começaram a estudar um tal aí de 4 vezes, mas o que está sendo estudado lá, por certeza, é mostrar o quanto que as mulheres também precisam ser mudadas para serem melhores esposas, melhores mães, melhores vizinhas, melhores trabalhadoras, melhores cristãs, melhores cidadãs. Nós somos o nosso problema. Nós somos o nosso problema. Nós perdemos tempo acusando os maridos quando os problemas são as esposas. Nós perdemos tempo acusando as esposas quando os problemas são os maridos. Nós perdemos tempo acusando os nossos pais quando os problemas são os filhos. Perdemos tempo acusando os nossos filhos quando os problemas somos nós, os pais. Nós somos o nosso problema. É isso que a Bíblia diz, Mateus capítulo 4, versículos 34 a 39. Jesus diz assim, nós estudamos esse texto hoje na escola dominical. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, vai perdê-la. Quem todavia perde a sua vida por causa de mim, vai achar. Quem é o problema? Eu. Eu sou o problema. Nós somos o nosso maior inimigo. Por isso sofremos. Sofremos porque nós passamos tempo acusando os outros, nós passamos tempo julgando sobre o outro a culpa das nossas dificuldades, a culpa da nossa tristeza, a culpa dos nossos problemas. Gememos. Gememos porque nós não enfrentamos a nós mesmos e queremos enfrentar os outros. Atos capítulo 14, versículos 21 e 22, diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Preste atenção agora. Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. O caminho do reino dos céus não é um caminho de asfalto, é um caminho de muitas tribulações, porque nós estamos enfrentando a nós mesmos. Então, alguém pode dizer, então não vale a pena ser cristão, é melhor viver fora da igreja, é melhor viver a vida que eu vivia antes, porque antes pelo menos eu vivia a vida, deixava a vida me levar e andava, eu não tinha preocupações, não tinha lutas. Engano seu. Você tinha tudo a mesma coisa, só não tinha olhos para ver. A grande diferença é que Jesus disse à sua igreja que nós passaremos por aflição, mas não estaremos sozinhos. Nós teremos dificuldades, mas temos o consolo de saber que o Senhor está ao nosso lado. Não é isso que está escrito no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, disse Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo,
nós também poderemos vencer. Se Jesus venceu esse mundo, nós podemos vencer a nós mesmos. Jesus está ao nosso lado. Ou Mateus capítulo 28, verso 20. E eis que estarei convosco todos os dias. Até quando? Até o fim dos tempos, até a consumação do século. Essa é a diferença. Nós temos o consolo de saber que o Senhor está conosco sempre. Em terceiro e último lugar, em primeiro lugar, o gemido da natureza. Em segundo lugar, o gemido dos cristãos, ou o gemido da igreja. Em terceiro lugar, o gemido do Espírito Santo. Versículo 26, estamos em Romanos 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós. Meus irmãos, nessa luta da vida nós não estamos sozinhos. É isso que o texto está falando. A natureza geme, a igreja geme, os rios e o ar geme, nós gememos, mas há um gemido que consola os gemidos da vida. É o gemido inexprimível do Espírito Santo. O que vem a ser o gemido inexprimível do Espírito Santo? É a intercessão que o Espírito Santo faz por nós perante o Senhor. Isso que é o gemido inexprimível. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, diz o Senhor Jesus dizendo: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, ele é chamado de Consolador. Coisa preciosa é o consolo na hora da dificuldade, não é verdade? Que coisa preciosa. É impagável. É impagável. Como se diz em inglês? It's priceless. Quando você está chorando num caminho que você não está vendo solução, alguém faleceu, perdeu o emprego, perdeu o casamento, perdeu a casa, perdeu o carro, você está numa grande dificuldade, cartas de deportação à porta, a nova lei da imigração não é aprovada, aflição. E alguém chega ao seu lado, não diz muita coisa. Estou aqui com você. Estou aqui com você. Pode chorar. Chora à vontade. É tudo que a gente precisa quando sentimos consolados, confortados. Esta é a razão porque nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo, para que a gente esteja mais sensível ao consolo do Senhor. Às vezes nos sentimos em dificuldade e a gente faz uma oração, e nós mesmos, quando terminamos a oração, nós temos aquele sentimento que a oração não teve força nem para passar o teto da casa. Já sentiu a oração que você faz assim? Uma oração mecânica. Você faz só mesmo para desencargo de consciência. Aquela oração mecânica que às vezes fazemos na hora da refeição, e porque ainda alguém puxou uma conversa antes da primeira pessoa servir, e aí quando você vai começar a servir, alguém fala: epa, peraí, ninguém vai orar não? Mas, gente, eu acabei de orar agora. Onde você estava? Nós precisamos buscar mais o enchimento do Espírito do Senhor, porque quando buscamos mais o Espírito Santo, nós nos tornamos mais sensíveis ao seu consolo. Nós paramos de nos sentir como se estivéssemos lutando sozinhos, como se estivéssemos caminhando sozinhos, como se ninguém estivesse ao nosso lado, como se ninguém estivesse nos amparando. Quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo está conosco como nosso Consolador. Efésios capítulo 5, verso 18,
Há uma ordem ali no texto sagrado, e a ordem é esta: não se embriague com vinho, porque nele há problemas, há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. É Ele quem nos assiste nas nossas fraquezas. Ele sabe que nós não sabemos orar direito. Muitas vezes nós pedimos o que nós não estamos prontos para receber. Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus que nós não sabemos o que estamos pedindo. É loucura. Muitas vezes estamos pedindo a Deus em oração coisas egoístas, simplesmente. Quem disse isso? Tiago, capítulo 4, versículos 2 e versículo 2 e versículo 3 de Tiago, diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada consegue na vida, vivem a lutar e a fazer guerra, vocês nada têm porque vocês não pedem, e vocês pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjar nos seus próprios prazeres. Muitas vezes nós, em vez de pedirmos o enchimento do Espírito Santo, nós estamos pedindo coisas egoístas, apenas para o prazer do momento, quando a palavra de Deus diz que tudo quanto pedirmos deve ser pedido para a glória do nome do Senhor. É justamente por causa disto que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Seria mais ou menos assim, isso é apenas uma comparação: Senhor Deus, me dá um carro novo, porque o meu carro é de 2011, já está velho demais, já está fora de moda, me dá um carro 2013. E o Espírito Santo fala assim: Deus, não ouve a oração dele não, o que ele está precisando mesmo é de um consolo, o que ele está precisando mesmo é talvez andar um pouquinho a pé, para ele dar valor ao carro dele de 2011. Seria mais ou menos isso que o Espírito Santo faz. Ele pega as nossas orações e traduz de uma forma verdadeira, de uma forma certa, porque o Espírito Santo sabe a nossa maior e real necessidade. É isso que é o texto: intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Concluindo, 3 gemidos. A natureza sofre por causa do nosso pecado. A igreja sofre, nós sofremos por causa do nosso pecado, não do pecado dos outros, por causa do nosso pecado. Mas nós temos um gemido acima de todos os gemidos, o gemido do Espírito Santo, cujo gemido nos traz consolo na hora que gememos, traz consolo na hora que nos sentimos desamparados, traz consolo no momento em que estamos lamentando, nós estamos sentindo dó de nós mesmos. O Espírito Santo traduz a nossa oração. O Espírito Santo, com gemidos, expressa diante de Deus a nossa maior necessidade. Vamos nos colocar em pé, vamos orar.